Saudos irmão, com a paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Edificante. Hoje nós começamos aqui no canal uma nova série. E que série é essa? A série Conhecendo a Deus. Nós começamos a série Conhecendo a Deus falando a respeito de um tema muito interessante. E que tema é esse? O tema é a Palavra de Deus. Para nós podermos aproximar mais de Deus, o que nós precisamos mais é ler a Palavra de Deus, meditar na Palavra de Deus. Desde o início da história do povo de Deus, Deus ele colocou um mandamento a ser seguido, um mandamento para as pessoas poderem seguir as suas normas essas que iriam aproximar o relacionamento do povo com Deus. Na época de Moisés, no capítulo 20 de Êxodo, a Bíblia fala que Deus revelou a ele os 10 mandamentos e Moisés passou para o povo todos os 10 mandamentos. E logo, seguindo a história, Deus ele foi revelando mais ao coração de Moisés acerca de outras coisas que faz parte da vida cotidiana que Deus exigia do povo de Israel. E que coisas são essas? Coisas até talvez a respeito da saúde do povo. Deus também se envolveu também na saúde do povo de Israel. Deus já entrou em alguns assuntos para trazer um bem-estar para a população de Israel. Deus também entrou em vários departamentos da vida cotidiana de Israel. Se nós formos observar em todo o Pentateuco, Deus ele envolveu em todas as áreas da vida de Israel. E assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela abrange todas as áreas da nossa vida. Não é só como foi no povo de Israel. Também hoje é a mesma coisa. Deus ele quer relacionar com a gente de todas as áreas da nossa vida. Como o tema é a Palavra de Deus, eu acho interessante o que a Bíblia diz quando Josué estava começando o seu ministério, logo após de Moisés. Deus ele falou uma palavra muito interessante com Josué, no capítulo 1, versículo 9. Olha o que ele diz, versículo 8, desculpa. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Deus falando com Josué no capítulo 1, versículo 8, para ele não apartar a boca dele deste livro, ou seja, aqueles mandamentos que Deus havia ordenado antes para Josué. O segredo para Josué ele ter uma grande liderança igual ele teve, foi não apartar da boca dele o livro da profecia. E assim é hoje em dia, para nós termos uma grande liderança, para os líderes de hoje em dia serem bem-sucedidos, é necessário não apartar da sua boca a palavra de Deus e nela meditar dia e de noite. A palavra de Deus ela é fundamental em nossas vidas como cristão, assim como foi no Antigo Testamento e também no Novo. A Bíblia também fala, o salmista fala algo muito interessante no Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. Aqui a palavra do Senhor, mostrando a outra valiosa que a palavra do Senhor é. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda segundo o conselho de homens, nem se detém no caminho de pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor. Porque o cristão, ele deve ter prazer na lei do Senhor, e não em vozes humanas. Há um ditado por aí que falam que a voz do povo é a voz de Deus.
Pela Bíblia eu te afirmo, isso é uma mentira. A voz do povo não é a voz de Deus. Nunca foi e nunca será. E o que nós temos que fazer para nós não sermos enganados é nós meditarmos dia e de noite, como cristãos apaixonados pela Bíblia, apaixonados pela Bíblia Sagrada, ter a palavra de Deus na nossa boca, ter a palavra de Deus no nosso coração. O salmista, ele continua dizendo, eu acho interessante que o salmista também fala no Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, os seus testemunhos são os fiéis e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, ela traz uma refrigeração para a alma, uma revigorada para a alma. Os seus testemunhos são fiéis, a palavra do Senhor ela é fiel e dá sabedoria aos simples. A Bíblia também vai nos dizer, o salmista no Salmo 119, no verso de número 9, ele também dando uma grande e valiosa a palavra de Deus. Ele fala, como o jovem deve purificar do seu caminho, observando conforme a tua palavra. Ei você jovem, ei jovem, para você purificar o seu caminho, é necessário você observar a lei do Senhor. É necessário você observar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela é importante para a sua vida. Seja em relacionamentos, seja em vida financeira, porque a Bíblia também toca em assuntos de vida financeira. Seja também em vida cotidiana. A palavra de Deus ela abrange várias coisas. E ela precisa ser aplicada em nossas vidas. E só ela irá purificar o caminho do homem. Só ela irá fazer uma lavagem dentro de nós. A palavra de Deus ela tem esse poder, é esse poder maravilhoso. O salmista continua falando no Salmo 119, no verso 11, olha que ele fala, escondi a tua palavra em meu coração, para mim não pecar contra ti. O salmista ele está dizendo, eu escondi a tua palavra em meu coração, para mim não pecar contra ti. O que quer dizer isso? Ele escondeu a palavra, ele guardou a palavra, ele absorveu o alimento sagrado. Além de observar a palavra, nós devemos absorver. Não basta apenas observar, temos que ingerir, temos que engolir a palavra de Deus, ingerir esse alimento sagrado, para mim não pecar contra ti. Porque quando vir uma tentação do diabo, quando vir uma bandeja, nós iremos nos proteger, porque nós iremos ter a palavra de Deus dentro do nosso coração, guardada dentro de nós. O salmista também continua falando, eu acho interessante isso, no verso de número 18, se eu não me engano, ele fala, sou peregrino na terra, não deixe desviar os teus mandamentos. O salmista está dizendo o seguinte, eu sou peregrino na terra. Peregrino significa aquele que anda em estradas longes, aquele que mora fora da sua terra natal. É um estrangeiro, não é daqui, mas a sua morada. O que eu quero dizer com isso? O peregrino, nós não somos daqui, o nosso lugar é o céu, mas nós estamos andando como peregrinos e forasteiros em terra estranha, em busca de nós sermos guiados por essa rota que é a palavra de Deus. E nós iremos mostrar o testemunho verdadeiro de Deus através de nossas vidas como peregrinos e forasteiros em terra estranha. Ele fala, não deixe esconder os teus mandamentos. Porque ele como peregrino, nós como os peregrinos em terra estranha, nós precisamos da palavra de Deus como rota nas nossas vidas. Nós precisamos dessa Bíblia maravilhosa para nos guiar aonde Deus quer que nos guie. Porque é só a palavra de Deus que é a rota que é o caminho que nos conduz verdadeiramente a um relacionamento a Deus. É a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Algo interessante, quando Jesus ele foi tentado pelo diabo no deserto, o diabo falou, se tu és o Filho de Deus, em Mateus 4,
Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus ele estava em um jejum e Jesus, ele como homem, ele desceu nessa terra. Como homem, Jesus ele fez o seguinte: eu como homem eu vou responder ao diabo. Eu vou ser homem e eu vou responder: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha que maravilha! Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus está falando para Satanás: o homem ele não só vive do pão físico, mas ele vive também do pão espiritual. O homem, para ele sobreviver, é necessário ele ter o pão espiritual para alimentar e saciar a sua fome. Outro caso, Jesus no capítulo 6 de Mateus, Jesus ele fala, a partir do versículo de número 24, ele fala: para nós sermos semelhantes, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Passa ventos, passa tempestades, mas essa pessoa fica firme, porque construiu a sua casa sobre a rocha. Olha o detalhe do seguinte: não basta somente ler a Bíblia, não basta somente ouvir a palavra de Deus. É necessário nós praticarmos, porque a partir do momento que nós colocarmos a Bíblia dentro do nosso coração e praticarmos, nós iremos fixar em Jesus Cristo. Tem muita gente tombando no deserto, é porque não fixou em Jesus Cristo, não colocou em prática a palavra de Deus. Jesus continua falando lá que aquele que não ouve as minhas palavras é semelhante, ouve as minhas palavras, mas não pratica, é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a areia. Passa vento, passa tudo, derruba aquela casa, porque aquilo ali não tem um alicerce que é Cristo. Porque se nós ouvirmos a palavra e colocarmos em prática, o nosso alicerce, nós não teremos alicerce em Cristo. Outro detalhe da palavra de Deus, que é um laço que nos levará a um grande relacionamento com Deus. A palavra de Deus vai nos dizer, Jesus fala em João, no capítulo 5, versículo de número 39, Jesus fala: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus fala para examinar as Escrituras. É necessário nós examinarmos as Escrituras. O que é examinar? Ler, reler, procurar entender a respeito daquele tema, procurar aprofundar, mergulhar nesse rio que é a palavra de Deus. Outro sim que eu quero trazer, Jesus fala em João capítulo 15, versículo de número 7: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedires tudo o que quiseres e vos será feito. Aqui quer dizer o seguinte: se vós estiveres em mim, estiver em Cristo, e as minhas palavras também estiverem em vós, pedires tudo o que quiseres. Porque a partir do momento que nós temos um relacionamento com Jesus, a partir do momento que nós podemos observar mais a palavra de Deus, colocarmos em prática, e a palavra de Deus estiver dentro de nós, nós estaremos demonstrando para Deus que Ele é a nossa prioridade maior. E aí tudo será feito, porque nós iremos demonstrar para Deus que nós temos compromisso com Ele de verdade. E aí Deus irá, em Romanos, no capítulo 10, versículo de número 17: ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. O que quer dizer isso, meu querido e minha querida? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você não fé inabalável se você continuar a ouvir a palavra de Deus. Por
Por isso que é importante você ouvir a palavra de Deus. Por que é importante? Porque a palavra de Deus ela vai te dando esperança. A palavra de Deus ela vai alimentando a sua fé. E a cada dia que passa, quando vir uma adversidade, você estará firme, porque a palavra de Deus ela estará te dando estrutura para poder suportar os dias maus, para poder suportar as adversidades da vida. Então, por isso que nós precisamos, porque a partir do momento que nós vamos ouvir coisa, Hebreus, no capítulo 4, versículo de número 13, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que divide a alma e o espírito em duas medulas. Olha para você ver, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que divide a alma e o espírito. A palavra de Deus ela tem um poder magnificante, ela tem um poder maravilhoso que só ela pode dividir o coração do homem. Só ela pode entrar onde ninguém pode entrar. Só a palavra de Deus tem esse poder de entrar onde ninguém pode entrar. E outro sim, a palavra de Deus em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, versículo de número 16, fala: toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A palavra de Deus toda ela é inspirada por Deus. Nenhum capítulo, nenhum versículo, todo versículo da palavra de Deus é inspirado por Deus. Ela possui a mão poderosa do Senhor. Toda a palavra de Deus. E outro sim, 1 João no capítulo 3, no versículo de número 3, fala a palavra: nisto sabemos e conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Ou seja, nisto sabemos e conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço, mas não guarda, é considerado mentiroso. O que quer dizer isso aqui? Nós iremos só conhecer a Deus de verdade. Na verdade é um processo, porque a cada dia a palavra de Deus vai se renovando a cada dia. Nós iremos passar a conhecer Deus mais de verdade a partir do momento que nós passarmos a meditar mais no livro sagrado que é a palavra de Deus. A partir do momento que nós passamos a meditar cada vez mais nas escrituras sagradas. É isso que vai demonstrar o nosso nível de conhecimento a Deus. É lendo a palavra, é meditando na palavra, é sussurrando. Eu acho interessante que no versículo de número 14, a Bíblia vai nos dizer, de 1 João capítulo 2, jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós, porque já venceste o maligno. Nós iremos só se tornar fortes a partir do momento que nós guardarmos a palavra de Deus dentro do nosso coração. A partir do momento que a palavra de Deus estiver dentro de nosso peito, ela fazer parte de nossa vida cotidiana, de nossa vida sentimental, de nossa vida. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam os que nelas está escrito, porque o tempo está próximo. Agora aqui no livro do Apocalipse, muitas pessoas não leem o livro de Apocalipse, acham estranho, mas eu quero te dizer uma coisa. O Apocalipse é um livro divino inspirado por Deus. Ele fala aqui da derrota de Satanás e o triunfo da igreja. Vale a pena meditar no livro de Apocalipse. Vale a pena ler. Esse livro, ele é maravilhoso. Esse livro mostra o fim de Satanás. E o diabo não quer que você leia, nem que leia a Bíblia toda e ainda mais o Apocalipse, que fala do triunfo da igreja e o fim dele. Então eu quero te dizer uma coisa. Em tudo que foi apresentado aqui, vale a pena você ler a Bíblia. Vale a pena você ler a palavra de Deus. Porque só ela irá trazer conforto para a sua vida.
Só ela irá mostrar o caminho até o céu. Só ela irá te mostrar o que você deve fazer ou deixar de fazer na vida cotidiana. É a palavra de Deus que irá instruir você. Fora, é a maior revelação para um ser humano, é a palavra de Deus. É ela que irá aproximar os laços de um relacionamento profundo com Deus. Deus abençoe sua vida e termina a primeira série do tema a palavra de Deus, conhecendo a Deus. Logo após, ao decorrer do tempo, nós iremos voltar com essa série Conhecendo a Deus. Deus abençoe sua vida.